Toda desistência começa do mesmo jeito, não com um colapso, não com um grande erro, não com uma decisão consciente de parar. Ela começa com uma frase curta, uma frase inofensiva, uma frase que parece razoável. Só hoje. Você diz isso como quem não está decidindo nada, como se fosse apenas um comentário interno, como se não tivesse peso. Mas toda vez que você diz só hoje, você está escolhendo quem vai mandar em você, o que você sabe que precisa ser feito ou o conforto do momento. E quase sempre o conforto vence, não porque você é fraco, não porque você não sabe, mas porque você aprendeu a negociar consigo mesmo. E essa negociação é silenciosa. Ela não vem como sabotagem explícita, ela vem como bom senso. Você não acorda pensando em desistir da sua vida. Você acorda cansado, você acorda sem vontade, você acorda sentindo que hoje não é o melhor dia. E aí sua mente entra em ação. Ela começa a construir argumentos, não desculpas, argumentos, argumentos bem formulados. Argumentos adultos, argumentos que fazem sentido. Hoje foi puxado, essa semana está pesada. Eu preciso descansar. Eu faço amanhã com mais energia. E tudo isso é verdade. O problema é o que você faz com essa verdade. Você usa o cansaço como permissão. Você usa o contexto como álibi. Você usa o descanso como fuga. E quando percebe, você não está mais decidindo com base no que importa. Você está decidindo com base no que alivia. Existe uma diferença brutal entre descansar e adiar. Descansar te prepara para agir. Adiar te prepara para repetir. Mas a sua mente mistura as duas coisas, porque misturar é conveniente. Ela transforma adiamento em autocuidado, transforma fuga em equilíbrio, transforma desistência em prudência. E você aceita, porque aceitar é confortável. Você já percebeu que a negociação nunca acontece quando você está fazendo algo fácil? Ela só aparece quando a ação exige desconforto, quando exige esforço, quando exige exposição, quando exige disciplina. Descanso real tem destino. Ele te leva para algum lugar. Você descansa para recuperar energia que será usada. Você descansa com intenção de retorno. Adiamento não tem destino. Ele não te leva a lugar nenhum. É um buraco negro onde a ação desaparece. Você adia hoje. Amanhã repete o padrão. Depois de amanhã já nem se lembra direito o que estava adiando. O problema do adiamento não é que ele atrasa as coisas, é que ele apaga o senso de urgência. Ele normaliza a espera. E quando você normaliza esperar, você para de exigir movimento de si mesmo. É nesse momento que a mente diz, agora não é o melhor momento. Ela nunca diz, nunca faça. Ela diz para você fazer depois. E depois é a palavra mais perigosa que existe, porque ela não nega, ela adia. E tudo o que é adiado tende a morrer. Você não perde disciplina de uma vez. Você perde em parcelas pequenas, diárias, aceitáveis. Hoje você não faz. Amanhã você compensa. Depois de amanhã você já não sente tanta culpa. E quando a culpa diminui, o padrão se instala. A palavra depois cria a ilusão de que o tempo está do seu lado. Mas o tempo não está do lado de ninguém. Ele só passa. E cada depois consome um pedaço dele. Você não percebe porque é gradual, porque é invisível. Porque não dói no momento, mas um dia você olha para trás e percebe, passou 1 ano, passaram 2, passaram 5, e aquilo que você ia fazer depois nunca foi feito. Não porque era impossível, mas porque você tratou depois como se fosse uma data real. Como se o calendário tivesse esse dia marcado, como se depois fosse chegar sozinho e te cobrar ação. Mas depois não cobra nada, ele só acumula. Esse é o ponto em que muita gente se engana. Ela acha que o problema é motivação ou força de vontade. Não é. O problema é que você se acostumou a se convencer. Toda vez que você se convence a não fazer o que deveria, algo se quebra. Não fora.
dentro. Você perde um pouco da confiança em si mesmo. Não é uma perda dramática, é uma erosão lenta. Você começa a saber que não pode contar com você. E isso muda tudo. Porque quando você não confia em si, você começa a depender de fatores externos. Você precisa de prazo, você precisa de cobrança, você precisa de pressão, você precisa de medo, e quando esses fatores somem, você para. Isso não é liberdade. Isso é dependência emocional do contexto. Maquiavel entendia poder de forma simples e direta. Não governa nada quem não governa a si mesmo. E governar a si não tem nada de inspirador. É apenas parar de negociar com aquilo que você sabe que precisa ser feito. Existe um padrão claro aqui. Você negocia, adia, se sente aliviado, se culpa, promete compensar, não compensa, daí você normaliza e então começa de novo. Esse ciclo não te destrói rápido, ele te desgasta. Ele te transforma em alguém que sabe muito e faz pouco. Alguém que entende, mas não executa. Alguém que tem consciência, mas não postura. E isso é uma forma muito específica de sofrimento. Porque você não pode fingir ignorância. Você sabe. Você sabe exatamente em que ponto você começa a negociar. O pior não é o ciclo em si. O pior é que ele vira rotina. Vira parte do seu dia. Vira parte de quem você é. Você acorda já esperando negociar. Você planeja sabendo que vai adiar. Você promete sabendo que não vai cumprir. E nisso, algo muito sutil acontece. Você para de se cobrar de verdade. A cobrança vira teatro. Você finge que está chateado consigo mesmo. Você finge que vai mudar. Mas no fundo, você já aceitou que não vai. E essa aceitação silenciosa é o que te mantém preso. Porque enquanto você ainda sente culpa, existe uma chance de mudança. Mas quando a culpa vira roteiro decorado, quando ela perde o impacto, você está confortável na própria falha. E conforto na falha é o fim de qualquer progresso real. Sabe a frase exata que usa, sabe o horário, você sabe o momento, talvez seja à noite, talvez depois do trabalho, talvez quando ninguém está vendo. É ali que você se trai, não com grandes decisões, mas com pequenas concessões. Hoje não, amanhã sim. E amanhã nunca chega do jeito que você imagina. Existe algo perverso nessa negociação. Ela te dá a sensação de controle. Você sente que ainda está no comando porque não disse não. Você disse depois. Isso cria a ilusão de continuidade. Mas o cérebro não funciona assim. Para o cérebro, ação não realizada é ação perdida. Ele não registra intenção, ele registra comportamento. Carl Jung alertava para um erro comum em pessoas conscientes demais: confundir compreensão com transformação. A pessoa entende o problema, reconhece o padrão, nomeia o erro e acredita silenciosamente que isso já é um passo suficiente. Mas, para Jung, aquilo que não é vivido no comportamento não foi realmente integrado à psique. E o comportamento que você está registrando é: quando fica difícil, eu paro. Repita isso tempo suficiente e vira identidade. É aqui que a coisa aprofunda. Você não é mais alguém que está adiando uma tarefa. Você se torna alguém que adia. Você começa a se descrever assim: eu sou assim. Eu sempre funciono melhor sob pressão. Eu só faço quando aperta. Isso não é descrição, é racionalização. Você está tentando transformar um defeito em traço de personalidade. Identidade é poderosa. Ela define o que você faz sem pensar. Ela guia decisões automáticas. Ela determina o que é natural para você. E quando você se identifica como alguém que precisa de pressão para agir, você está codificando um padrão destrutivo como se fosse parte de quem você é. Você não está mais tentando mudar, você está se defendendo. E sempre que alguém sugere que você pode agir diferente, você responde: mas eu sou assim.
como se ser assim fosse algo imutável, como se identidade fosse destino. Mas identidade não é destino. Identidade é apenas o padrão que você repetiu até acreditar que é fixo. E padrão pode ser quebrado. Basta parar de defendê-lo. Basta parar de usá-lo como desculpa disfarçada de autoconhecimento. Porque assim você não precisa enfrentá-lo. E isso é perigoso, porque identidade é confortável, mas ela também é uma prisão. Quando você se define como alguém que só funciona sob pressão, você cria pressão artificial. Você deixa tudo para a última hora. Você vive no limite. Você vive cansado e chama isso de produtividade. Mas não é produtividade, é sobrevivência. Você não constrói nada sólido assim, você só apaga incêndio. E no fundo, você sabe disso. A mente humana é brilhante em se proteger do desconforto imediato e péssima em lidar com consequências de longo prazo. Ela prefere o alívio agora à liberdade depois. Por isso a negociação funciona tão bem. Ela te poupa de sentir algo desagradável agora, mas te condena a sentir algo pior depois. Frustração, vazio, irritação consigo mesmo, sensação de atraso. E quando isso aparece, você faz o quê? Negocia de novo. Esse é o ponto em que muita gente acha que precisa de um método melhor, uma rotina nova, uma técnica. Mas nada disso resolve enquanto a negociação interna continuar intacta. Você pode mudar a agenda, mudar o horário, mudar a estratégia. Se você continuar se dando permissão para negociar, nada sustenta. Existe um princípio simples que quase ninguém aceita. Disciplina não é ausência de desculpas. Disciplina é agir apesar delas. Os estoicos já tinham clareza sobre isso há séculos. Método é importante, estratégia ajuda. Mas nenhum sistema funciona se você usa ele até cansar e depois desiste. O problema não é o método, é que você trata método como se fosse mágica. Como se a simples escolha de uma nova técnica resolvesse o problema de execução. Mas execução não é técnica, é caráter. Você pode ter o melhor plano do mundo. Se você negocia com ele todo dia, ele vira papel, vira intenção bonita. Vira mais uma coisa que você começou e não terminou. A diferença entre quem constrói e quem só planeja não está na qualidade do plano, está na recusa de negociar com ele. Você não melhora a rotina, você para de sabotar a que já tem, porque a rotina que você tem agora, se seguida, já te levaria longe. O problema não é ela, é você. Para eles, disciplina não era um estado emocional, mas um compromisso com aquilo que estava sob controle. Emoção vinha depois, ação vinha antes. Você não elimina o cansaço, você age cansado. Você não elimina a dúvida, você age mesmo assim. A pessoa disciplinada não é a que não sente vontade de parar, é a que não transforma essa vontade em decisão. Você não precisa vencer a negociação, você precisa encerrá-la. Negociar consigo mesmo já é perder tempo. Toda vez que você começa a argumentar internamente, você já saiu do campo da ação. A ação é muda, ela não debate, ela acontece. Quem debate é o medo. Existe um momento específico em que a negociação começa. É sempre antes da ação. Nunca durante. Você nunca para no meio de algo importante para negociar. Você negocia antes de começar. Isso é um sinal claro. Você não está desistindo porque a tarefa é impossível. Você está desistindo porque ainda não entrou no estado de ação. O estado de ação tem uma característica clara. Ele elimina a conversa interna. Quando você está agindo, você não está pensando em como seria bom parar. Você não está calculando se vale a pena. Você não está medindo esforço contra resultado. Você está fazendo. E fazer é diferente de pensar em fazer. Pensar é onde a resistência mora. Pensar é onde o medo se disfarça de lógica.
Pensar é onde você constrói todas as razões pelas quais não deveria começar agora. Mas a ação não pensa. A ação corta. Ela interrompe o ciclo mental. Ela coloca o corpo em movimento antes que a mente tenha tempo de criar obstáculos. E uma vez que você começou, a resistência diminui. Não desaparece, mas diminui. Porque a parte mais difícil nunca é continuar, é começar. E o estado de ação resolve metade do problema sozinho. A maior mentira que você repete antes de desistir é esta: quando eu estiver melhor, eu faço. Isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Você não começa quando está bem. Você começa quando decide. O bem-estar vem depois. A clareza vem depois. A confiança vem depois. Esperar o estado ideal é só uma forma elegante de não agir. Existe uma maturidade que só vem quando você aceita algo simples. Ninguém vai te salvar de você. Ninguém vai entrar na sua mente e cortar a negociação por você. Isso é trabalho interno, silencioso, invisível e exatamente por isso raro. Você não precisa se tornar mais motivado, você precisa se tornar menos negociável, menos flexível com aquilo que importa, menos permissivo com a própria fuga. Isso não é rigidez doentia, é respeito próprio. Respeito não é se tratar bem o tempo todo, é se tratar com seriedade, é honrar o que você disse que ia fazer, é manter a palavra dada a si mesmo, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando não tem plateia, mesmo quando não tem reconhecimento. Porque no final, a relação mais importante que você tem é com você. Toda vez que você diz só hoje, pergunte: estou descansando para agir melhor ou estou adiando para não sentir desconforto? Se for a segunda opção, você já sabe a resposta. Não existe decisão neutra. Toda decisão treina algo. Quando você age, treina a autoridade interna. Quando você negocia, treina a submissão ao conforto. E você se torna muito bom naquilo que treina. A maioria das pessoas não fracassa por falta de capacidade, fracassa por excesso de concessões, pequenas, diárias, invisíveis. E quando percebe, a vida está exatamente no mesmo lugar. Você não precisa de um grande choque. Você precisa parar de se poupar nos momentos errados. O mundo não vai te punir se você falhar tentando, mas ele vai te cobrar se você passar a vida se poupando. Toda vez que você encerra a negociação e age, algo muda, mesmo que o resultado seja ruim, mesmo que não seja perfeito. Você recupera algo que estava se perdendo, confiança em si. E isso vale mais do que qualquer método. Confiança não vem de sucesso, vem de consistência, de agir quando prometeu que ia agir, de cumprir mesmo quando é difícil, mesmo quando não tem vontade, mesmo quando parece pequeno demais para importar. Porque são exatamente essas ações pequenas, invisíveis, que ninguém vê, que constroem a base de tudo. Ninguém vai te aplaudir por fazer o básico. Ninguém vai te parabenizar por não se sabotar hoje. Mas você vai saber. E isso muda tudo. Porque quando você sabe que pode confiar em si, você para de esperar condições perfeitas. Você para de esperar motivação. Você para de esperar permissão. Você só age. E ação repetida vira identidade. A verdadeira. Não a que você inventa para justificar falhas. A que você constrói com comportamento. Você não precisa vencer todos os dias, mas precisa parar de se trair todos os dias. Esse é o verdadeiro ponto de virada. A mentira que você repete antes de desistir parece pequena, mas ela decide o rumo da sua vida. Não porque ela é grande, mas porque ela é constante, e aquilo que é constante te molda. Não existe atalho para isso, só postura, e postura não se negocia. Nenhum pensador sério falou em motivação constante. Todos falaram em caráter, em hábito, em repetição. No final,
Tudo se resume a uma escolha simples. Você vai viver defendendo porque não fez ou vai viver fazendo? Porque defesa cansa mais do que ação. Carregar culpa cansa mais do que carregar responsabilidade. Negociar consigo mesmo todos os dias cansa mais do que simplesmente agir. E você sente isso. Você sente o peso de viver adiando. Você sente o cansaço de estar sempre prometendo e nunca cumprindo. Você sente a frustração de saber o que precisa ser feito e não fazer. Isso não é descanso. É exaustão emocional. É o tipo de cansaço que não passa com sono, que não passa com férias, que só passa quando você para de fugir de si mesmo. Quando você encara o que precisa ser encarado e faz o que precisa ser feito. O resto é discurso para quem ainda está negociando.